Que alegria estar com você. Estamos começando juntos o nosso momento aqui na TV Evangelizar, programa Vida em Foco, sendo transmitido ao vivo. Estamos falando com todo o Brasil, transmissão via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. São 24 horas de programação que nós chegamos aí, ó, na sua casa, graças à ajuda do nosso associado, de quem nos apoia nesta obra de evangelização. Muito obrigada a você que me acompanha nesse momento. E olha só, hoje nós vamos falar sobre o mês em que nós estamos vivendo. O mês de setembro é o mês da Bíblia. Isso é uma tradição que aqui no Brasil a gente tem desde 1971, tem as suas raízes lá no Concílio Vaticano II, e nós temos um motivo para isso, que é incentivar a leitura deste livro sagrado para os católicos. Então nós vamos conversar hoje com ele, com Frei Jean Alves de Lima, que é pároco da paróquia Santo Agostinho em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Ele vai responder várias perguntas para a gente, te ajudar a ter mais intimidade com a Bíblia, a Palavra de Deus. Também vamos falar sobre aquelas pessoas que comem por causa dos sentimentos. Praticamente comem com os sentimentos e não pela sensação de fome. A compulsão alimentar. Será que a gente tem um caminho em que podemos melhorar essas compulsões? Então vamos ter uma especialista falando também deste assunto. Então fique comigo, começando o programa Vida em Foco. Você sabe que aqui na obra Evangelizar nós temos um dos carismas, que é a leitura orante da Bíblia. Só que muitas pessoas pegam esse mês de setembro justamente para ter mais contato com a Bíblia. Tem aquelas que já leem e querem se aprofundar, tem as que não leem e querem saber por onde começar. Então nós temos muitos motivos para nos aproximarmos das Sagradas Escrituras, que para os católicos é um livro sagrado. Aliás, vários livros, né? E nós comemoramos justamente nesse mês de setembro, porque São Jerônimo, que é um dos principais tradutores da Bíblia para o latim, a gente comemora no mês de setembro. Então, deixa eu apresentar aqui o nosso querido Frei Jean Alves de Lima, que é pároco da paróquia Santo Agostinho, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Sua bênção, Frei, seja bem-vindo à TV Evangelizar mais uma vez, tudo bem? Deus te abençoe, Carol. Deus abençoe a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês. Eu que agradeço, Frei, ainda mais para falar sobre o mês da Bíblia. Eu queria começar entendendo por que nós temos... Isso é uma tradição que nós pegamos no Brasil aqui, né? De ter um mês todo dedicado à Sagrada Escritura. Fala um pouquinho para a gente. Sim, de fato. O Concílio Vaticano II, que acontece em 61 e 62... ele se volta exatamente para a importância da palavra de Deus e aproximar essa palavra de Deus do povo. Isso é tanto que temos a Constituição Dogmática Dei Verbum, que fala sobre a palavra de Deus. Então, com toda a inspiração de São Jerônimo, como você falava há pouco tempo, que nós celebramos em setembro, no dia 30, não é isso? Ele é o tradutor da Bíblia para a nossa língua vernácula, para chegar ao latim e chegar até a nós dessa forma. Então, a Igreja teve essa preocupação, através do Concílio Vaticano II, de aproximar a palavra de Deus das pessoas, de aproximar as pessoas da palavra de Deus, algo que era bem complicado antes, porque ninguém tinha acesso, a não ser os padres ou aquelas pessoas estudiosas da Bíblia, que tinham acesso à palavra de Deus. Então, o grande objetivo desse mês é popularizar, aumentar o amor do cristão católico à palavra de Deus. Ah, que legal. Eu acredito que muito do que hoje a gente tem de contato com a Bíblia vem exatamente desse espírito de fomentar, né, Frei? Mas me diga uma coisa, falando aqui no geral, tanto para aquelas pessoas que já leram a Bíblia, aquelas que não na integralidade, mas que têm o contato, ou aquelas que querem ter. É um livro complexo, certo?
A gente tem, principalmente o Antigo Testamento, exige muito estudo para se interpretar. Então, qual é a recomendação para que os leigos leiam a Bíblia? Existe, por exemplo, uma ordem, ou pelo menos comece por esse lado. Eu não sei se existe um cronograma bíblico, por exemplo, né? Sim, sim. Veja, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E na maioria das vezes as pessoas acabam, eu não digo um erro, porque é ler a palavra de Deus, mas assim, da forma não tão mais acertada, que seria ler a Bíblia do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, nessa ordem. Eu não recomendaria. Existem várias recomendações, é claro, porque, como você mesmo diz, o Antigo Testamento são livros muito complexos, né? E de início pode se tornar uma leitura cansativa. Então, para que a gente também tenha o sabor da leitura da palavra de Deus, possa tomar posse também de nós precisamos ter uma linha mais direcionada. Eu costumo recomendar que as pessoas comecem pelo Novo Testamento, ou, se gostam de bastante poesia, eu recomendaria começar pelos Salmos. Mas eu sempre gosto de deixar os Salmos para intercalar as leituras de alguns livros, porque eles causam essa fonte de poesia, causam também em nós essa sensação de que Deus responde às expectativas nossas, os sofrimentos que estamos passando, as alegrias. Você vê que cada salmo ele tem um direcionamento, não é? Para aquele que está triste, para aquele que está alegre, para aquele que está no exílio. Então, eu recomendaria, Carol, de certa forma, começarmos pelos evangelhos, pelo Novo Testamento. E como São Marcos é a base dos evangelhos iniciais, né, a primeira escola, então recomendaria a começar por São Marcos, porque Marcos ele faz a questão de mostrar a Jesus Cristo. O ponto mais importante para Marcos é apresentar Jesus Cristo. Então, para quem está iniciando a leitura da palavra de Deus, tem que se apaixonar por Jesus Cristo, senão não tem sentido, né? Então, depois de Marcos, eu recomendaria João, né? Porque João ele vai ser aquele evangelista que vai narrar o amor perfeito de Deus por nós, né? A encarnação do Verbo vai ser o evangelho também do mistério, dos sinais, daquilo que é visível se transformando na nossa vida como ação de Deus. E a partir daí, você pode ir escolhendo outros livros para ir intercalando. Gênesis, então intercala com Salmos. Êxodo intercala com sabedoria, ou seja, dando essa mescla, não ir direto para o Antigo Testamento, mas começar pelo Novo, para ser aquela fonte mesmo de se apaixonar. Tá? Sim. Eu me apaixono pela pessoa de Jesus Cristo, depois eu conheço a intenção do Verbo de Deus que é encarnado, aí eu posso entrar na leitura com tranquilidade. Legal. Frei, algo que eu acho que é específico da fé católica é o fato de olhar para a Sagrada Escritura partindo do pressuposto de que a igreja ensina a olhar para a Bíblia, né? Ou seja, eu tenho que ter uma leitura, mas entendendo o que ensina a igreja. Então, não algo externo, porque a pessoa de Jesus Cristo vem antes da Bíblia. Por esse motivo, né? E aí, acho que o maior desafio, talvez, de um católico ler a Bíblia seria justamente entender a própria interpretação, mesmo que seja do Evangelho, porque eu sei que a maioria deles não usa ordem cronológica, certo? Para escrever sobre a vida de Jesus. Alguns falam para os judeus, outros falam para outro tipo de comunidade. Então, o que o senhor recomenda que se faça? Não sei se seria leitura complementar, se seria, enfim, o que poderia ser uma base para que essa leitura esteja alinhada exatamente ao que ensina a igreja? Veja, na igreja, quando nós pensamos em estudar a palavra de Deus, em se aprofundar, né? Não só ler para uma meditação e para um reforço da fé, mas estudar a palavra de Deus, nós temos dois elementos que nós não podemos esquecer, que é a tradição e o magistério. Essas duas fontes são indispensáveis na vida do cristão. A tradição é exatamente o que nós vamos entender através dos padres da igreja, dos ensinamentos dos grandes padres da igreja. O próprio São Jerônimo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tantos outros doutores da igreja que vão dar um direcionamento de como se lê e como se interpretar a palavra de Deus, porque o próprio magistério da igreja diz que a interpretação da palavra de Deus ela não é livre.
Eu não posso Isso, interpretar segundo os meus modos, os meus gostos. Eu tenho que interpretar segundo aquilo que os padres da igreja, os estudiosos, os concílios foram estudando e foram acrescentando na tradição da igreja, que é a tradição mesmo, ou seja, a tradição oral, depois uma tradição escrita e essa tradição comentada dos santos padres e de grandes estudiosos até os dias de hoje. E o magistério da igreja, que é aquele que vai orientar, ou seja, é o santo padre, os bispos, aqueles que estão orientando. Então, sempre é bom ter essa base. Então, a Sagrada Escritura, um contexto histórico da época, o catecismo da igreja, o que algum estudioso já leu, já escreveu e pode nos iluminar para esse estudo da Palavra de Deus. Se eu quero aprofundar como estudo bíblico mesmo, assim, profundo. Ah, legal. Acho que é importante, porque senão a gente cai justamente nesse risco, né, Frei, de ficar na nossa interpretação, que eu acho que é um dos maiores riscos com a Bíblia. E ser a letra pela letra, não é? Ou seja, o que eu li, eu interpreto tal qual está ali. Então aí está o grande perigo, né? E os grandes erros que aconteceram ao longo da história da igreja. Frei, tem algum livro na Bíblia que ajude mais na meditação, para quem quer de fato rezar, ficar meditando naquela palavra? Tem algum que é mais recomendado para isso, ou os próprios evangelhos já fazem esse papel também? Olha, os evangelhos fazem esse papel porque eles contam a vida de Jesus e seus ensinamentos, mas um livro que é uma paixão própria, né? Mas eu acho que também é acessível a todos e que nos ajuda muito a meditar, são os salmos, esses 150 salmos, porque para cada ocasião da vida você tem um salmo ali que pode te ajudar a meditar. E às vezes não precisa nem ser o salmo todo, um versículo só do salmo já te ajuda a ter uma meditação tão profunda da palavra de Deus, ou seja, é Deus que fala ao coração. Frei, e quanto à preparação para ler a Bíblia? No sentido de... precisa fazer uma oração, precisa de um local apropriado. O que o senhor recomenda nesse pré-leitura da Bíblia? Olha, eu recomendo muito a metodologia que vocês também na Evangelizar tanto ensinam, né? Que é a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Esse é um dos métodos mais recomendados pela Igreja. É claro que o espaço físico é muito importante. Você vai ler a Palavra de Deus ou rezar em qualquer lugar que esteja mal arrumado, ou com barulho, ou com algo que te tome atenção, você não vai dar atenção àquilo que você vai fazer. Então, os passos são simples, são 4 passos. A leitura da Palavra de Deus, ou seja, eu escolho o texto. Claro, isso pressupõe que eu esteja em um ambiente preparado para aquela leitura, então eu vou fazer essa leitura. E dessa leitura eu vou procurar, na própria leitura, algo que me chame a atenção. Às vezes um versículo, uma palavra que me chama a atenção. E dessa palavra eu vou iniciar uma meditação. O que é isso? É a mensagem divina que passa a ser internalizada. Eu começo a me perguntar o que essa mensagem quer me dizer, o que ela traz para a minha vida, o que ela me ensina. E depois dessa meditação, que é confrontar essa palavra de Deus, podemos dizer, com a nossa própria vida, né? Então, é transformar isso agora em oração. Eu li a palavra, eu confrontei com minha vida, então eu fiz uma reflexão, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te pela palavra de Deus, e aí eu transformo isso em oração. Como é que eu louvo e agradeço a Deus pelos ensinamentos que eu estou recebendo daquela palavra, o que eu posso trazer para a minha vida e o que eu posso levar para a vida do meu irmão. E por fim, um 4º passo, que é a contemplação, que eu acho de todos o mais importante, é silenciar, escutar a Deus. É aquele silêncio orante mesmo. Eu me abasteci de uma leitura, me abasteci de uma reflexão, rezei com essa palavra e agora eu silencio para escutar Deus. Pois quando eu escuto Deus, como diz Santo Agostinho, é no coração do homem que Deus habita. O mestre interior está lá no coração e ele vai nos falar. Então, é deixar esse mestre interior nos falar. Ou seja, não é só ler, né, Frei? É o como fazer esse processo, é uma oração mesmo, é um contato espiritual com Deus, né? Sim, a gente tem que entender que a palavra, quando nós estamos na missa, nós temos 2 mesas. Uma da palavra e a mesa da Eucaristia. Ambas são iguais, ambas são as mesmas pessoas. É Jesus Cristo. Então, quando eu estou em contato com essa palavra, eu estou em contato com Ele.
com a pessoa dele. É pessoal, é intransferível. Então, essa relação mesmo de intimidade com o Senhor. Frei, e para a gente fechar, tem algum livro que o senhor diria assim, olha, esse aqui, para quem não teve ainda o contato, evite começar por esse ou evite ir para esse aqui sem entender, sem algo a mais. Tem algum assim ou não? Olha, ou até mais de um, eu vou né? dar 3 dicas. Evite começar pelo Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Eu não recomendaria, porque são livros muito históricos também. Então, eu recomendaria, de fato, começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, intercalando com os Salmos e outras leituras. Um livro que eu não recomendo de forma alguma ninguém começar, Apocalipse. Porque traz muita história, muita coisa fantasiosa na cabeça das pessoas quando lê letra pela letra. Então você precisa ter a base e saber que o Apocalipse é uma profecia para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ousaria recomendar também, com muita alegria, o livro que a CNBB esse ano recomenda para todos, que é o livro do profeta Ezequiel, né? É um livro em que foi escrito, né, pensado também pelo profeta exatamente quando o povo sofria no exílio, quando o povo estava sem templo, entre aspas, sem Deus, sentindo a ausência de Deus, Jerusalém destruída, numa terra estranha. Então, no início do livro, Deus dá uma visão para Ezequiel que ele é levado pelo Espírito a um lugar que só tem ossos, secos, mortos. E Deus diz que ele sopre sobre esses ossos para que os ossos tenham vida. Então, é exatamente a imagem de uma Jerusalém, de um povo destruído, né? Cadáver, ossos, mas o Espírito de Deus, ele traz a consolação e traz vida. Então, com o sopro do Espírito de Deus, aquela tristeza, aquela desolação, aquele sentimento ruim vai embora, porque volta a criar vida. E já na segunda metade do livro de Ezequiel, ele vai dizer que Deus prometeu colocar um novo espírito e um novo coração, trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, capaz de amar, ou seja, é aproximar Deus, e mesmo da desesperança, nas vicissitudes da vida, nas dificuldades da vida, saber que Deus é um Deus da consolação e que nunca abandona. Então, recomendaria esse para esse mês. Nossa, muito bem. Temos recomendações para a sua leitura da Bíblia. Frei Jean, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Querida. Um abraço especial, né, para todos que me acompanham em Santa Cruz do Capibaribe pelo canal 43.1 TV Evangelizar aí. Frei, muito obrigada. Amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigada, meu querido. E a gente volta daqui a pouquinho falando sobre a compulsão alimentar, que tem tudo a ver com os sentimentos que levam a pessoa a comer mesmo sem fome. Então volte aqui comigo para a gente aprender mais sobre isso. E a gente sai com imagens da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Aplicativo da TV Evangelizar para você que quer acompanhar a nossa programação 24 horas, gratuito para você baixar aí no seu celular. E João Pessoa é a terceira capital mais antiga do Brasil, fundada em 1585. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E hoje eu compartilho com você um testemunho que chegou aqui pra gente lá do Rio Grande do Norte. Acompanhe comigo. Amado povo de Deus, escute esse testemunho de graça recebida. Escute. Oi, Padre Regina do Manzotti. Eita! Meu nome é Maria Isabel, do Monte das Gamereiras, no Rio Grande do Norte. Estou aqui para testemunhar uma graça alcançada, que é a minha vida. Eu sou um milagre de Jesus das Santas Chagas. Eu tenho 4 aninhos. Nossa! Estou aqui para agradecer. Graça cansada, graça testemunhada. Estou curtindo, sacristão! Oi, Padre Reginaldo Manzotti, aqui é Glacira, mãe de Maria Isabel. Ela é um milagre de Jesus das Santas Chagas. Nós somos de Monte das Gameleiras, no Rio Grande do Norte. E viemos aqui testemunhar a vida dela, que ela é um milagre. Eu perdi 2 bebês.
E na terceira gestação foi descoberto a trombofilia e foi muito difícil. Tomei 300 injeções. Se eu for contar a minha história aqui e a história de Maria Isabel, vai dar vários minutos, então não tem como. Tá bom. Mas foram muitas tribulações vencidas com a gotinha do sangue de Jesus de Santa Chagas. Amém. E todos os dias ouvindo seu programa, tomando água benta, graças a Deus ela está aqui. Ela é o nosso milagre. A vida de Maria Isabel é um milagre de Jesus de Santa Chagas. Fique com Deus, um cheiro. Maria Isabel, que lindo que você colocou, você falando comigo. Obrigado à mãe Glaucira, de Monte das Gameleiras, Rio Grande do Norte. Minha saudação ao querido Dom João Santos Cardoso, de Natal. Querida, eu vou mandar de presente para você a turma do Manzotinho, que vai com uma medalhinha de Jesus das Santas Chagas e São Pio. E esse é para os nossos associados mirins, que foi feito para os associados mirins. Então, equipe, vai ter que entrar em contato com a Maria Isabel, que eu quero mandar. Até o envelope já é todo manzotinho. Então é um presente para você, querida Maria Isabel, que deu um testemunho tão lindo. As vidas transformadas por causa da pessoa de Jesus Cristo, mas com a sua ajuda. A gente sabe que Deus opera milagres, Ele envia graças, mas que nós podemos cooperar com a graça dEle. E é assim que a obra Evangelizar atua. Nós entramos na casa das pessoas, levando a pessoa de Jesus Cristo com a ajuda de pessoas comuns, como eu, como você, que querem fazer parte desse sistema de evangelização, porque é isso que nós fazemos. Nós evangelizamos pelos meios de comunicação. A forma de ajudar é muito simples. Por isso que a gente tem aqui um QR Code, porque basta que você aponte o seu celular dentro do aplicativo bancário, faz um Pix, como você já está habituado a fazer. E dessa forma é seguro que chega para a evangelização. É só assim que nós pedimos a sua contribuição. Isso evita fraudes, isso garante que todo valor é revertido na evangelização. Então nos ajude. Seja também um cooperador de tantas graças que Deus envia. Vamos ser esse meio de evangelização aqui pela obra Evangelizar. E a partir de agora a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que conversa com muita gente, que quando se sente mal, tem sentimentos ali que estão fora do controle, acabam comendo, não necessariamente sentindo fome. Ou será que esses sentimentos de fato mexem no nosso organismo, mexem com a saciedade? A gente vai entender um pouco, porque o importante é nós sabermos que isso tem jeito, né? Eu tô aqui com a Luísa Jorge, que é psicóloga, especializando em psicossomática, que é justamente essa área, né? Parece uma coisa e é outra, não é isso? Compreender, né, a relação entre mente e corpo e como todas as doenças que afetam o corpo também afetam a mente e vice-versa. Ah, que legal. É bem essa relação corpo e mente. Gostei da tua explicação. E você também atua de forma voluntária no projeto Latos, Laboratório de Pesquisa em Transtornos Alimentares, Obesidade e Saúde da FAI. Então, muito obrigada. Então, vamos lá. Já que então você fez essa introdução, né, a ligação do corpo e da mente, essa conexão que acaba mexendo na questão alimentar. Como funciona isso? Como que na vida prática as pessoas elas estão ali tristes, por exemplo, ou muito alegres e elas descontam na comida? Eu posso usar esse termo? Como que é? Primeiramente, boa tarde. Obrigada. Sim, dá para dizer que sim, que elas descontam na comida, né? Então a comida acaba se tornando uma maneira pela qual a pessoa consegue regular as próprias emoções. Como uma válvula de escape? Como uma válvula de escape, isso. Então a pessoa, mesmo sentindo emoções positivas, ela busca a comida como uma maneira de reforçar essas sensações boas. Tá, como se fosse uma recompensa. Isso, perfeito. E quando ela tem emoções negativas, muitas vezes ela não tem recursos para lidar ou não compreende quais são essas emoções. E como uma maneira de obter um prazer mais imediato, ela vai para a comida. Então ela está se sentindo triste, está se sentindo angustiada. Então ela compensa. Ela compensa de alguma maneira. Uma está na falta e o outro está numa comemoração. Mas os dois estão levando para a comida. Os dois estão levando para a comida, exatamente. Mas então uma mesma pessoa que tem a compulsão, ela pode sentir esses picos tanto no sentimento positivo quanto no negativo. Ou geralmente se divide as pessoas mais que tendem a mais tristezas,
ou as que tem um grupo que entenda mais alegrias? Não é assim? Não, acredito que não tem essa distinção, não. Vai de como a pessoa, de fato, consegue se regular a partir da comida. Tá. Quando se regula de fato? Se regula, porque a comida, ela traz um prazer. Né? Então, a pessoa que está tendo emoções negativas, não tem recursos para lidar e vai para a comida, ela sente esse prazer, ela sente a satisfação, ela preenche alguma coisa. Né? Só que não é suficiente. Porque o que ela está tentando preencher é algo muito mais emocional e não físico. Então, ela vai comer, vai encher o estômago... E vai comer de novo. Isso vai passar muito rápido. Vai. Então, ela para de comer, tem aquela sensação de bem-estar, mas ela vai passar a sensação de bem-estar, vai retomar as emoções mais negativas e como a comida já funcionou uma vez como uma maneira de obter esse prazer, ela vai de novo. E aí se torna um padrão cíclico, né? Até vicioso. Até vicioso. Eu ia te perguntar isso. Então tem algum ciclo de vício e pode ter uma relação com obesidade também, em alguns casos? Sim. Não necessariamente com a obesidade, mas devido a um descontrole e a alta ingestão calórica, né, da pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar, então ela ingere em torno de 5.000 a 10.000 calorias de uma só vez. Nossa! Né, um descontrole mesmo, ela acaba comendo, nem mastiga, nem percebe, né, o que ela está de fato ingerindo. Então pode gerar um quadro de obesidade, mas também pode gerar outros tipos de transtornos, né, como uma bulimia. Por exemplo, onde a pessoa utiliza... né? É o contrário. Ela utiliza de métodos para depois devolver o alimento que ela ingeriu. Entendi. Tá, e nesses casos, quando você vai tratar essa compulsão, você começa pela questão emocional? Como que você associa a questão física com a mental para ir para um tratamento? Como eu te expliquei no começo, essa questão da psicossomática, onde mente e corpo estão juntos, não dá para entender exatamente o que começa na mente e o que começa no corpo. Então, é um tratamento que a gente chama de tratamento multidisciplinar. Tá. Então, vai ser com um psicólogo para tratar da parte emocional e com um nutricionista para tratar a parte da alimentação. Juntos. E, em alguns casos, até um tratamento psiquiátrico. Entendi. Então, se alia essas funções, não adianta fazer só um ou outro. Adianta. Em alguns casos vai adiantar, mas não é interessante mais efetivo vai ser porque você não consegue identificar exatamente onde está a origem. Exato, é isso? Exato. Entendi. Então, com o psicólogo, o que seria o meu trabalho, né? A gente vai tentar compreender o que está por trás da comida, né? O que a pessoa está ingerindo ali na forma de alimento, mas que não é isso que ela está precisando, né? Qual que é a função que essa comida vai ter na vida da pessoa? Então, compreendendo tudo isso, compreendendo as emoções que estão por trás, a gente pode também conseguir desenvolver outras ferramentas para que a pessoa possa lidar com essas emoções negativas que não pela comida. Né? Mas então, sim... tem outras ferramentas que vão saciar de alguma forma. Entendi. Sim. Entendi. Muito bem. Minha querida, te agradeço vir aqui hoje, viu? Falei aqui com a Luísa Jorge, psicóloga, especializando em psicossomática. E no próximo bloco, você volte comigo, nós vamos falar sobre o Celebra Rio, que aconteceu no último sábado, 7 de setembro, com o padre Reginaldo Manzotti. Então, a gente sai agora com imagens de Atalaia, no Paraná, aplicativo da TV Evangelizar presente também em Atalaia, uma cidade rica em cultura e tradições, tem celebrações típicas, como a festa do milho, a festa do Divino Espírito Santo, que acontece todos os anos na cidade. Volte comigo. Que alegria poder dividir com você como foi o Celebra Rio que o padre Reginaldo esteve no último sábado. Mas antes, o Charles está aqui comigo e eu tenho certeza que quem está aí desanimado, está cansado em casa, ele vai te ajudar, não é isso, Charles? Com certeza, Carol. Que alegria poder falar contigo. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui no programa e poder falar de magnésio. Gente, esse mineral da vida, tão importante para a sua saúde. Você sabe que o nosso corpo
é o nosso combustível, né? Você pegar o seu carro, lá tem a gasolina para a gente poder andar. O seu corpo, o seu combustível são as vitaminas e os sais minerais. Então, quando a gente fala do magnésio, ele vai potencializar essas vitaminas no seu corpo. Olha só, ele vai nutrir o seu cérebro, controlando a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga. Você vai dormir melhor à noite. Ele dá muita energia, dá muita disposição. Ele ajuda, olha só, no hormônio da melatonina, o hormônio do sono. Você vai dormir melhor. Além de trabalhar todo o processo inflamatório das juntas, das articulações. O nosso magnésio, ele destrava os seus movimentos, ele preserva o líquido sinovial que reveste a sua cartilagem, não deixa ter aquele atrito de osso com osso, pra você não ter aquela dor, né? Às vezes vai subir uma escada, dói aqui, dói ali, às vezes vai pegar um copo, aquela dor no ombro, você tem bursite, tendinite. Use o nosso magnésio, ele trabalha essas inflamações, alivia a sua dor e principalmente cuida da sua saúde. Nós estamos com esse magnésio, ele não tem efeito colateral, não tem contraindicação, ele é diferenciado e você vai levar para sua casa. Olha só que promoção fantástica, é para você experimentar, para você testar. Ligue agora 0800 591 8773, qualquer lugar do Brasil, gente. Olha que maravilha. 0800 591 8773. Eu vou fazer o seguinte, hoje o magnésio, 70% de desconto. Olha, o desconto está espetacular. Vai ganhar o cálcio para os ossos e o massageador. Só que você não vai pagar nada agora não. Você vai usar primeiro, vai fazer o tratamento e vai pagar só no final de outubro, no carnezinho. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão. Você que está nos acompanhando, ligue agora. 0800 591 8773, mas tem que ligar 0800 591 8773. É vida longa, é com magnésio, Carol. Obrigada, Charles. E olha que grande notícia que eu tenho para você. Nós agora estamos com o canal aberto no Rio de Janeiro. TV Evangelizar entra no 16.1. Isso é uma grande conquista, porque nós agora estamos evangelizando dentro desta cidade maravilhosa. E foi um dos motivos do Celebra Rio. O Padre Reginaldo esteve lá no último sábado, dia 7 de setembro, em um dos maiores eventos da renovação carismática do Estado. Então, o Celebra Rio aconteceu, eu quero compartilhar como foi com você. Esteve no palco desse santuário Nossa Senhora de Fátima, onde nós podemos agora ver mais de perto os melhores momentos. Acompanhe comigo. O feriado de 7 de setembro de 2024 marca o retorno dos grandes eventos religiosos da cidade maravilhosa. E foi o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recreio dos Bandeirantes, o lugar escolhido para sediar a primeira edição do evento Celebra Rio, encontro promovido pela RCC do Rio de Janeiro. Um grande evento, uma grande celebração, um encontro para trazer esperança para aquelas pessoas que estão desesperançadas e trazer novamente o louvor aos lábios dos irmãos. Oração do Santo Terço, meditação em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, adoração e a Santa Missa. Tudo com muito carinho, organizado pelo primeiro Celebra Rio. E a organização do evento ainda teve o cuidado de convidar a Pastoral dos Surdos para dar o auxílio aos fiéis que estão aqui com deficiência auditiva. A Renovação Carismática Católica de todo o estado do Rio de Janeiro reunida em um grande momento de espiritualidade. Nós queremos mudar esse mundo, é olhar para Maria e pedir que ela nos apresente Jesus cada vez mais e cada vez mais andar pelos caminhos que ela mesma indica. E não faltou louvor, alegria e muita música. Padre Reginaldo Manzotti conduziu o povo de Deus à oração com suas canções que marcaram a vida de muitas pessoas. Verdade, oração, palavra de Deus. Então sempre para mim é um voltar à palavra de Deus. E para encerrar o grande dia, não poderia faltar a presença da Mãe de Fátima mais uma vez, para confirmar a sua intercessão por todos os fiéis. O Celebra Rio contou com o apoio do Grupo de Oração Sacerdotal da RCC-RJ, do Conselho Estadual da RCC e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Vou para o alvo, eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está.
Que alegria poder estar com você do Rio de Janeiro no canal 16.1, que vai poder acompanhar junto com todo o Brasil o nosso maior grupo de oração nacional, que esse ano completa 10 anos, o Noite de Louvor. E hoje, encerramento de série. Então, 6h30 da tarde com convidadas especiais. Olha só, teremos uma noite São Miguel, Seja Meu Combatente, com irmãs Maria Raquel e Maria Joana e Frei Wilson. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas vai estar aberto, esperando por você já a partir das 5 horas da tarde. A transmissão é Rede Nacional a partir das 6h30 da tarde. E claro, sempre entrando aí na sua casa com a maior qualidade de som e imagem. Então junte a sua família, junte o seu grupo de oração e participe conosco hoje do Noite de Louvor. E muito obrigada por ter ficado comigo. Espero você de segunda a sexta-feira aqui. Então amanhã temos um novo encontro às 3h30 da tarde, logo depois do terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus. Até amanhã.